Bom, tenho aqui uns minutinhos para compartilhar com você. E me veio ao coração o desejo de compartilhar com você um versículo tão conhecido, muitas pessoas conhecem. É um dos primeiros versículos que a gente aprende de cor, quando a gente começa a estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, que é o Salmo, na verdade, todo, mas principalmente o primeiro versículo do Salmo 23. O Salmo 23 é um dos salmos ou um dos textos mais conhecidos da Bíblia, da Palavra de Deus. E é muito lindo esse salmo, ele é uma poesia, né? E ele é uma pintura. Quando você lê cada versículo, quando você vai viajando naquelas palavras, ele foi composto por Davi e você vai criando uma pintura, como se fosse um filme, uma imagem. É muito lindo. Você vê o relacionamento que Davi tinha com Deus. Davi era um pastor de ovelhas e ele, muito jovem, ele foi cuidar das ovelhas do pai dele. E ele, muito jovens, ele era um poeta, ele era um músico, ele era um compositor, porque a maioria dos salmos foram compostos por ele, e ele tocava harpa. Tem uma passagem da Bíblia no livro de 2 Samuel, que diz que Saul estava atormentado e opresso, e Saul tocava harpa, Davi tocava harpa e Saul ficava liberto, ficava livre de toda aquela opressão. Então Davi era muito cheio de dons, e um dos dons dele era compor poesias. Eu acredito que Davi, ele cantou aquele Salmo 23, não tinha gravador na época, que pena, né? Para a gente ouvir a melodia que ele colocou naquela canção ali, que eu imagino, né? A Bíblia não fala, claro que era uma melodia, mas fala, muitos salmos fala para o cantor para o cantor mor. Então, assim, a gente vê que realmente eram músicas. E o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Salmo todo é lindo, maravilhoso, depois você lê com calma em casa, mas eu quero me deter só a esse versículo. Davi, ele afirma, Davi não faz uma pergunta, Davi não tem uma dúvida: se o Senhor for o meu pastor. Davi, ele afirma, ele tinha um relacionamento com Deus maravilhoso. Eu imagino que Davi, em vários salmos dele, inclusive esse salmo, ele fala de tudo que ele estava vendo ali. Ele fala das águas, ele fala do pasto verdejante, ele fala de toda aquela natureza que tinha à frente dele. Então Davi, ele era muito inspirado pela natureza. Tudo que ele falava, que ele compunha, ele era inspirado pelo próprio Deus e pelas coisas que ele via ao redor dele. Então, em muitos salmos você pode ver, né? O Salmo 1 também é lindo, ele fala da árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Então, ele vivenciava aquilo. Eu imagino que Davi ficava um pouco sozinho ali com as ovelhas, cuidando das ovelhas. E ele, inclusive essa semana eu vi uma reportagem, não sei se vocês viram, não sei se foi no Fantástico, não sei, um programa de televisão, que eu vi uma reportagem dizendo que é uma pesquisa sendo feita, não sei se você viu essa reportagem, que as ovelhas, elas reconhecem a face de uma pessoa, a fisionomia de uma pessoa. E ali é interessante, que eu fiquei pensando nisso, né? Por que Jesus, a Bíblia nos compara a ovelhas, né? Nós precisamos aprender a reconhecer a imagem, não a imagem física, né? Mas reconhecer a pessoa de Jesus, o nosso pastor. E ali Davi declara isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez você tenha recebido uma notícia que o chefe da sua casa, que o provedor da sua casa tem uma doença e essa é uma doença incurável, porque infelizmente, dependendo do lugar, da época onde se descobre determinado tipo de doença, ela não tem cura aos olhos humanos. E aí você começa a ficar preocupado, perdeu o emprego, está chegando o final do ano, são tantas situações, mas e aí? O Senhor é o seu pastor, é Ele que te guia, é Ele que te orienta, é Ele que te conduz, é Ele que te sustenta, porque essa é a figura do pastor.
que cuidava das ovelhas, que não deixava que elas caíssem na ribanceira, que vinha com aquele cajado, puxava para aquelas que estavam perdidinhas, que se uma se perdia, ele deixava todas ali, ia lá atrás daquela única que estava perdida, o amor e o cuidado do pastor. Então, se você pode declarar, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o meu pastor, com certeza nada vai me faltar. O desejo do meu coração é que você tenha essa convicção de que nada vai faltar na sua vida, porque você tem um relacionamento íntimo com Ele, tenha certeza de que Ele cuida de você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.